Em 2020, a Escola Dominical Metodista completa 184 anos no Brasil. Em 1836, o primeiro missionário metodista no Rio de Janeiro, Justin Spalding, já registrava as primeiras classes de escola dominical no país. Nos relatórios seguintes, que registraram o crescimento desse trabalho, o autor afirmava que algumas pessoas caminhavam de 3 a 5 quilômetros para se reunirem. Hoje, são centenas de classes de escola dominical que garantem o ensino, a preservação da memória e a existência de um espaço de reflexão e partilha das nossas experiências de fé. A distância para muitos se encurtou ao longo dos anos através da multiplicação de igrejas e de pequenos grupos de estudo. No entanto, essa palavra distância nos foi imposta esse ano de outra forma. Mesmo se quiséssemos enfrentar longas caminhadas, nossas classes tiveram subitamente seus encontros interrompidos diante de uma pandemia global. Mas a escola dominical se reinventou diante desse desafio. Professoras, professores, alunos e alunas se empenharam para aprender formas de se encontrar utilizando a tecnologia, e a educação cristã segue aproximando e fortalecendo a igreja. No entanto, existem outras distâncias a serem superadas, como injustiças, desamor e incredulidade. Para isso, precisamos nos aproximar cada vez mais dos ensinos de Jesus, para que os valores do seu reino permaneçam em nós e, através de nós, sejam testemunhados. Um testemunho vivo e amoroso. Nesse setembro, o mês da Escola Dominical é celebrado enfrentando as distâncias de forma criativa, mantendo a unidade e tecendo a vida com fé e sabedoria. A paz, Senhor, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria tão grande poder hoje estar mais uma vez com vocês. Mesmo virtualmente, nós cremos que o Senhor está realizando obras maravilhosas em nosso meio. E hoje, mais uma vez, nós podemos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós temos um intenso prazer de poder estar aqui no dia de hoje, compartilhando a palavra e também declarando com fé, grandes obras o Senhor tem feito em nossas vidas. Crianças, dá aquele abração no pai, na mãe, no irmão, na irmã, no vô, na avó, no tio, na tia, só não esmaga os cachorrinhos aí. É uma alegria ter vocês junto conosco. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida dessa família preciosa. Amém? Eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, que está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Pode ser? Vamos ler a palavra, mas antes vamos orar. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Obrigado, Papai, porque nós podemos nos dirigir à tua presença assim, Paizinho querido. Obrigado, Senhor amado, porque somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus em todas as coisas. No Senhor, nós temos tudo o que precisamos para que tenhamos uma vida de paz. Mesmo quando tudo parece estar caindo, nós ainda temos paz, porque Tu, ó Deus, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. E que bom, Paizinho, porque mesmo estando nessa fortaleza, não falta comunicação, não falta revelação do céu. E eu creio, Pai, verdadeiramente que Tu estás falando com essas pessoas nesse instante. Mas antes mesmo de nós termos esse contato, essa comunhão, virtualmente Tu já falavas, porque a Tua Bíblia é revelação permanente da Tua vontade aqui na terra. Te exaltamos porque o Teu Espírito está entre nós. Fala conosco nesse culto, Pai, através das palavras que são dirigidas através do louvor. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que haja alegria no céu por conta do nosso recebimento das Tuas Escrituras, aquilo que Tu nos revela, e por conta daquilo que Te damos, que é a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome de Jesus, que tudo que possa ser obstáculo para a manifestação da Tua glória caia por terra, que todo principado e potestade seja envergonhado diante da Tua presença e a nossa mente seja renovada pelo Teu Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor em Isaías diz:
no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e declarou-me: vê isso, tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e teus pecados perdoados. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. No ano de hoje, onde o coronavírus se espalha, onde muitas mortes são vistas, eu vejo o Senhor. Aleluia. No ano onde muitos se desesperam, no mês e ano onde muitos se suicidam, eu vejo o Senhor. Você pode ser o mesmo? Se você pode ser o mesmo, em nome de Jesus, creia que algo maravilhoso vai se revelar ainda mais. Sabe, os anjos dizem santo, 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 santo. Você pode, como sua família, começar a declarar santo, 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 santo é o Senhor. Porque o Senhor é santo, verdadeiramente Ele está em nosso meio. Porque nós fomos constrangidos pelo seu amor, nossos pecados já foram perdoados, porque nos colocamos debaixo dos pés da cruz do Senhor. E hoje andamos debaixo de revelação. Eu posso declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, este é o ano em que o Senhor vai te usar poderosamente para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória seja dada ao Senhor. E nesse momento nós possamos estar convidando o Espírito Santo a estar entrando na nossa casa e dizendo: toda língua confessará. E eu confesso nessa manhã que Tu és o nosso Deus, és o nosso Senhor. Venha assim como você está, para adorar ao nome do Senhor. Essa é a
confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás. Vem, glória a Deus, esse é o momento da nossa adoração ao Senhor. Aleluia. Tem uma música tão abençoada que eu me lembro com tanto carinho quando eu penso nas crianças, né? Se diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Fique tranquilo, pessoal, hoje a gente não vai cantar aqui. Mas essa é a alegria que nos leva a dizer, verdadeiramente somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos um ato tão especial de expressar a nossa gratidão ao Pai através dos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Por que nós fazemos nesse momento? Porque o dízimo é um ato de louvor a Deus. Louvor, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Deus tem provido nossas necessidades, Deus tem cuidado de nossas vidas, nossas famílias, tem nos dado estratégia para que possamos administrar bem os nossos recursos e, acima de tudo, Ele tem nos dado a revelação de que o nosso Deus não é Mamon, mas o nosso Deus é o Senhor, Deus vivo dos exércitos, nosso Senhor, amado Pai, ao qual tem tanto carinho por nossas vidas. Por isso nós podemos nesse instante orar agradecendo a Deus e também declarar: Senhor, esse dízimo é teu. É uma parte tão pequena daquilo que tu tens dado para mim, mas eu sou fiel a ti porque eu me movo pelas Escrituras e pelo que o Espírito Santo me fala, não por aquilo que eu vejo carnalmente. Paizinho, abençoa o dizimista, repreenda o devorador da vida desse homem e dessa mulher e abençoa o ofertante. Dê mais sementes, mais e mais sementes, para que eles possam, Senhor amado, verdadeiramente, no termo bíblico correto, prosperar segundo a tua boa vontade, segundo os teus planos que não são falhos, segundo os teus planos que não são gananciosos, ó Deus. E verdadeiramente também investir no reino de modo poderoso. Pai, abençoa aqueles que desde já estão investindo no teu reino, ao abençoar essa igreja. E cremos, ó Senhor, que algo maior ainda faremos em teu nome. Amado Deus, nesse instante eu te peço que acolha essas crianças de um modo tão precioso. Eu profetizo sobre a vida das mulheres que estão grávidas, a unção do Espírito sobre essas crianças desde já, em nome de Jesus. Eu declaro que essas crianças estão sendo levantadas pelo Senhor para uma grande obra e que desde já elas sejam revestidas por uma unção de alegria extraordinária, Pai. Abençoa as crianças que estão já em nosso meio
que elas cresçam em estatura, graça e conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Nós temos nossa escola dominical, sempre aos domingos às 9h30 da manhã dos adultos, e também temos as das crianças 5 horas da tarde. Às 6 horas da tarde nós temos dos jovens. Não perca a oportunidade de participar. Que Deus abençoe e permaneça esse ato, nesse espírito de adoração, de louvor ao Senhor. Ele merece. Deus os abençoe. Glórias a Deus. Então, nesse momento, vamos continuar louvando ao Senhor, rendendo glórias ao nome desse Pai de amor bondoso que nos sustenta, tem nos sustentado, tem guardado as nossas vidas. E nesse momento te convido a fechar os teus olhos na tua casa e começar a declarar a grandeza desse amor de Deus, a grandeza desse nome. Declara ao Senhor com os teus lábios nesse momento o quanto você o ama, o quanto você é grato a Ele pela vida, pelo cuidado. Abra seus lábios nessa hora. Começa a agradecer ao Senhor, render graças ao nome do Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Tu és soberano, Deus, Tu és amável, Tu és um Pai bondoso, cuidadoso com as nossas vidas. Tu és tudo o que temos, ó Deus. Rendemos o nosso coração nessa hora diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, erguer aqui um perfume suave e agradável que chegue ao Teu trono. Como a nossa adoração, Senhor, queremos colocar esses louvores aqui, sabendo, ó Deus, que muito mais do que cantar, o Senhor espera verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração, ela é contínua com as nossas vidas. Mas nesse momento, Pai, nós queremos declarar, através desses louvores, a Tua grandeza, o que Tu representas para nós. Amamos o Senhor. Eu Te amo, Senhor. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse tempo que temos em Tua presença. Obrigada porque o Senhor nos deu o privilégio de termos ferramentas onde podemos continuar nos encontrando como corpo de Cristo, como família. Obrigada, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Eu louvo o Teu nome. Louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo o nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo o nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que é maior,
o nome que está sobre todo nome. Toda honra e glória a Ti, Senhor. Toda honra ao Teu nome. Honras ao Teu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Os nossos corações nessa hora se quebrantam diante da Tua presença. E dizemos, ó Pai, que nós ansiamos beber das Tuas águas, ansiamos da Tua presença. E sabemos que um coração quebrantado atrai o Teu coração, Senhor. Atrai os Teus olhos. E nós te convidamos, Senhor, e te pedimos que dê para nós essa água. Derrame sobre nós essa água que purifica os nossos corações e mata a nossa sede. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do
quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode declarar esse louvor mais uma vez como um anseio dessa presença, desse rio que invade os nossos corações, dessa água que mata a sede. Somente o Senhor é capaz de preencher as nossas vidas. Somente o seu amor pode trazer refrigério às nossas almas. Que nós possamos mergulhar nessa manhã, nesses rios de águas vivas, que somente na presença do Senhor é que nós encontramos. Que como aquela mulher que se encontrou com Jesus naquele tanque, você também peça nesse momento: Deus, me dê dessa água. Eu quero beber desse rio. Como uma oração ao Senhor, vamos declarar como um só corpo, mais uma vez, esse louvor a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo é transformado, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Diga ao Senhor Jesus nessa hora: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga mais uma vez: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus, amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos e todas neste momento. E como é bom nós podermos estar neste tempo louvando a Deus e elevando nossos corações, clamando e pedindo que as águas purificadoras de Deus estejam operando em nossas vidas, estejam nos lavando, estejam saciando a nossa sede, mas também estejam movendo a nossa vida como igreja. Eu gosto muito dessa imagem das águas na Bíblia, porque as águas, sempre quando elas são mencionadas
em um momento especial da ação de Deus, elas nunca são águas paradas, são sempre águas que se movem. Isso me faz lembrar do nosso propósito como igreja, porque nós temos que ser essa igreja que também é movida pelas águas do Espírito Santo, é movida pelas águas de Deus. E que bom que nós podemos clamar e dizer: Senhor, não apenas lava-me, sacia a minha sede, mas move as águas, move as nossas vidas também através da direção, do fluir da Tua palavra e também da Tua obra em nossa vida e através da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nesse momento de reflexão, nessa mensagem, algumas coisas importantes para nós pensarmos, especialmente sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos falado muito de pandemia, falado muito de isolamento social e com certeza essa é uma realidade que veio e trouxe mudanças para o nosso mundo, especialmente neste tempo. Mas esse tempo de isolamento, de pandemia e tudo mais, as circunstâncias que se formam ao nosso redor no mundo, sejam as que nós estamos vivenciando hoje ou as que muitas vezes já vivenciamos em outros momentos, elas não alteram em nada aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida, quer fazer, e acredito que até nos momentos de maiores crises, Deus sempre tem uma intervenção, tem algo seu a realizar. Então, não são as circunstâncias que alteram aquilo que Deus quer fazer e nem os propósitos e as coisas que Deus já revelou. Também não são as circunstâncias que vão dizer que tipo de igreja nós somos, porque a igreja já foi definida pelo Senhor. E independente das circunstâncias, sempre somos chamados e chamadas a sermos essa igreja que se move, essa igreja que proclama as verdades do Senhor, o seu evangelho vivo que transforma vidas, assim como tem transformado também a nossa vida. Talvez para algumas pessoas esse tempo de 2020 seja um tempo onde as pessoas vão dizer assim: esse é um tempo onde tudo parou, onde nós paramos, onde muito pouca coisa nós podemos colher do nosso trabalho, do nosso fruto, ou, dos nossos sonhos e propósitos. Mas eu quero te dizer que talvez isso funcione para as coisas seculares da nossa vida, mas não podem funcionar para a igreja. Não, porque a igreja, mesmo nesse tempo de isolamento social, de pandemia, nessa crise mundial, nessa crise que nós estamos vivendo em nossa nação, em todos os lugares, a igreja precisa ser igreja e precisa aproveitar esses momentos para anunciar o reino de Deus. Mas uma coisa que eu tenho refletido ultimamente em meu coração e tem mexido comigo, e eu quero começar a compartilhar isso juntamente com vocês. Eu e o pastor João, a gente tem conversado, a gente tem recebido os mesmos sonhos do Senhor, nós temos sido ministrados pela vontade de Deus em nossa vida e nós precisamos compartilhar isso com a igreja. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa mensagem é o seguinte: eu não quero ser a mesma igreja que eu fui quando iniciou esse ano e essa pandemia. Eu não quero ser a mesma igreja, por mais que ela tenha sido muito boa até o início desse ano, até 2020, até entrarmos nesse período que nós estamos vivendo, Uma igreja abençoada, a gente não tem do que reclamar. Uma igreja onde Deus nos levou a fazer coisas maravilhosas e fantásticas. Mas eu quero ser uma igreja melhor, eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor. E eu sinto que Deus tem me incomodado, pessoalmente, particularmente. Deus tem mexido e esse agir de Deus no meu coração tem me feito refletir que talvez aquilo que já era bom possa se tornar ainda melhor agora se eu começar a trilhar aquele caminho que é o que Deus tem para a minha vida, no ministério pastoral, na liderança, mas também simplesmente, em primeiro lugar, como cristão, como filho e filha de Deus. O desejo do meu coração é esse. Eu não quero ser o mesmo cristão do início do ano, e eu sei que o mundo mudou, então eu preciso ser um cristão para esse mundo. E algumas coisas eu preciso mudar, eu preciso transformar ou eu preciso reavivar, para que eu possa ser realmente uma força de influência e anúncio poderoso do Evangelho neste tempo. E eu quero compartilhar justamente isso com você nesta manhã, de que todas as pessoas que se encontraram com Jesus, elas tiveram a vida profundamente transformadas, impactadas, mas elas não ficaram paradas na dimensão da graça salvadora que chegou até elas.
assim que essa graça envolveu, elas se tornaram também agentes de proclamação desse evangelho. E eu quero compartilhar algumas experiências aqui de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E pelo simples fato de terem um encontro com Jesus, elas já entenderam e absorveram na prática aquilo que Jesus vai dizer depois, mais adiante, a todos os seus discípulos e a nós. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. E este é o texto desafiador da nossa vida nessa manhã. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz justamente isso, quando Jesus, ele fala aos discípulos dizendo, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E uma das coisas que eu tenho refletido, né, e eu passei a refletir até na preparação, no estudo dessa palavra para compartilhar com vocês, é justamente isso. Nós estamos talvez tão acostumados como igreja a chamar as pessoas para dentro da igreja, né? Nós temos aquela visão, vamos encher a igreja. E nós gostamos, nos alegramos quando olhamos para os bancos e vemos que não tem espaço mais, que a igreja está cheia, e isso é muito bom. Realmente alegra o nosso coração, eu sei que alegra o coração de Deus, porque o templo é um lugar que Deus reservou e preservou para que a congregação, a assembleia, pudesse estar unida na mesma fé, no mesmo propósito. Mas muitas vezes nós restringimos o nosso anúncio do evangelho simplesmente para dentro do templo, para dentro da igreja. E se você percebe, nesse ano de 2020, Deus nos botou para fora do templo, né? Muitas vezes a gente pregava e dizia, olha, a gente tem que ir para fora, mas a gente só ficava falando e não fazia. Então Deus até permitiu que essa pandemia, creio eu, viesse para nos colocar dentro do lugar onde nós também temos que ser tão poderosamente cristãos e cristãs quanto somos dentro do templo, que é na nossa casa, nos nossos lares, né? E eu vejo que este é um dos grandes poderes que a igreja tem. É conseguir fazer essa grande ligação entre o que vivemos e celebramos dentro do templo, na nossa adoração, nos nossos momentos com Deus, e também o poder da mesma igreja que deve operar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, né? Então, nesse tempo em que nós não podemos estar dentro da igreja, pelo menos até agora, reunidos, como vivíamos anteriormente, por que não aproveitamos também esse tempo que estamos em casa para viver o poder da igreja, mesmo o poder do templo, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas? E aqui então eu quero que você reflita comigo justamente sobre essa ordem de Jesus. Vão e proclamem o evangelho a toda criatura. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não é apenas o assunto do evangelho, mas Jesus é também o modelo da evangelização. Ele ensinou, ele nos deu toda a estratégia e a forma para nós podermos colocar em ação, em prática, essa ordem que ele nos deu de ensinar as pessoas sobre ele, de pregar o evangelho a toda criatura. Boa parte do ministério de Jesus foi de encontro com pessoas, mas cada vez que Jesus encontrava com essas pessoas, o anúncio do reino de Deus, da mensagem do reino de Deus, transformava a vida dessas pessoas. Mas Jesus não tinha apenas um olhar da salvação e que a salvação ficasse parada naquela pessoa que encontrava essa mensagem. Jesus tinha sempre uma visão de multiplicar, porque ele veio para salvar o mundo. Mas como ele sozinho iria anunciar para o mundo inteiro, se não tivesse pessoas que pudessem ter entendido e vivido essa mensagem e se tornarem também missionários, missionárias, embaixadores dessa verdade, dessa palavra. Então Jesus, além de anunciar o poder do reino de Deus, Jesus sempre olhava para que essas pessoas também se tornassem multiplicadoras, que elas levassem adiante o evangelho que havia impactado as suas vidas, né? E muitas dessas pessoas, então, tiveram suas vidas radicalmente transformadas simplesmente pelo fato de terem o seu encontro pessoal com Jesus. Eu quero convidar que nós estejamos aqui olhando pelo menos 3 personagens bíblicos que exemplificam de uma forma muito nítida, né, essas palavras que eu estou falando para vocês. Pessoas que tiveram a vida radicalmente transformadas e passaram a ter um coração cheio de compaixão
por entenderem essa mensagem e saber que ela não poderia ficar parada, guardada dentro dos seus próprios corações. E assim elas passaram a anunciar o seu encontro, a sua experiência pessoal com este Jesus, com aquele que as perdoou, as fez ver o plano de Deus sobre suas vidas e que outras pessoas na situação delas também precisavam dessa mesma mensagem. E o primeiro personagem que eu quero aqui levar vocês a estarem juntamente comigo refletindo é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4, do versículo 27 ao 42. Nós não vamos fazer a leitura deste texto hoje, porque ele é um texto bem extenso, mas eu convido você a anote aí os textos dessa palavra, esteja lendo com atenção e vendo como esse encontro com Jesus não apenas mudou a vida dessas pessoas, mas a atitude dessas pessoas após este encontro com Jesus. Então, a primeira personagem é justamente essa mulher samaritana, como a nossa irmã Tielen aqui mencionou na ministração, né? Uma mulher que ela vivia debaixo de um forte preconceito, não apenas pela questão de ser mulher, mas a questão dos próprios samaritanos, que eles tinham uma fama, um conceito que era, por parte do povo judeu, colocado como alguém inferior, pessoas inferiores, porque o povo da região de Samaria, na sua história narrada lá no Antigo Testamento, havia se misturado com outros povos. Então não eram considerados mais judeus puros, povos puros, mas eles não apenas haviam misturado através dos casamentos, mas também nos seus próprios costumes, herdado muitos costumes dos outros povos. Então eram vistos como pessoas impuras, indignas, pessoas inferiores e fora da ação realmente de Deus. Então Jesus tem um encontro com essa mulher à beira de um poço, no momento em que os discípulos haviam ido até a cidade comprar alimentos. E essa mulher havia ido ao poço para pegar água. Então ali era uma mulher que estava debaixo de um forte preconceito e dentro de um povo que tinha sua identidade um pouco mal resolvida, à luz de todos os acontecimentos históricos daquela nação. Só isso já era suficiente para que ela não se achasse digna de que Deus esperasse que dela pudesse sair alguma coisa ou do seu povo, já que a fama sobre os samaritanos era essa, e acredito que quando uma fama é muito batida, até as próprias pessoas acabam incorporando isso e tomando essa consciência que verdadeiramente elas devem ser aquilo que todo mundo diz que elas são, né? Mas nós encontramos algo surpreendente nessa história, que é quando Jesus chega ali nesse encontro com essa mulher, ao proclamar, ao conversar com ela e falar dos projetos do reino de Deus, a trazer revelações muito pessoais e particulares da vida dessa mulher, o amor de Deus toca o coração dela e ela começa a ser transformada então naquele encontro com Jesus. O amor, o perdão, a aceitação, a presença de Jesus ali começa a operar esta grande obra do Evangelho na vida dessa mulher. E ela não apenas entende e aceita isso para a sua vida, mas ela tomou uma decisão: eu tenho que voltar agora para a minha aldeia e eu preciso contar que eu encontrei algo que transformou a minha vida. Então ela vai e ela anuncia, né, a todos os seus conterrâneos que ela havia encontrado alguém, um profeta, que havia falado muitas coisas a seu respeito, mas que havia falado também sobre adoração, sobre Deus, e essa mensagem havia conquistado o seu coração. É interessante essa figura das necessidades básicas, porque os discípulos vão à cidade comprar alimentos, e a mulher vai ao poço para pegar a água. São duas necessidades básicas. Mas os discípulos, certamente, quando foram comprar alimento na cidade, não falaram do amor de Deus, do reino de Deus, para nenhum morador daquela cidade, porque eram samaritanos, então para eles não eram dignos de ser anunciado o Evangelho, né? E eles então vão comprar o alimento e voltam com o alimento. E a mulher foi buscar água, e diz o texto que ela deixa a água que ela foi buscar, e ela volta com uma água muito maior a ser ali anunciado. Talvez, se os discípulos anunciassem sobre o reino de Deus lá na região de Samaria, os samaritanos não iam crer, porque eram judeus, né,
alguém que se considerava melhor, falando do reino de Deus. Mas agora nesse encontro, aquela mulher samaritana, ela volta para os seus. E no seu ambiente, onde todo mundo conhecia, ali ela proclama esta grande mensagem de que ela encontrou alguém que transformou as suas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, nós podemos olhar e dizer assim, que gabarito tinha esta mulher para ir falar de Jesus e anunciar para toda uma região, sendo que ela tinha conversado poucos minutos à beira de um poço com Jesus. Nós diríamos, essa mulher não pode fazer isso. Ela tem que sentar lá e ouvir muito, aprender muito mais de Jesus para depois ir anunciar. Só que aqui começa realmente, o grande mistério dessa palavra e o grande desafio. Nós não precisamos ter grandes cursos sobre Jesus. Nós só precisamos ter um encontro real com Ele, uma experiência com Jesus, para podermos cumprir o ID, para podermos nos colocar à disposição do Senhor. E foi o que essa mulher fez. Ela não tinha grandes conhecimentos, mas ela foi lá contar a experiência dela, como Jesus mudou a sua vida. A segunda história está em Marcos, capítulo de número 5, versículos 18 a 20. Esse eu quero ler com vocês aqui, porque é um trecho pequeno, E é de um endemoniado da região de Genezareno, que estava possesso por uma legião de demônios, tinha uma fama muito grande, porque era violento, atacava, quebrava correntes, morava nos cemitérios, então, assim, todo mundo conhecia naquela região, Era o louco e demoniado da cidade, da região toda lá, então todo mundo conhecia ele. E esse homem, então, tem um encontro com Jesus. Jesus expulsa os demônios da vida daquele homem, ele é liberto. É esse homem que os demônios saem da sua vida e vão aos porcos, e aquilo acaba causando um grande tumulto naquela região, mas esse homem é liberto. Um homem violento, um homem que ninguém conseguia conter, e de repente este homem é imediatamente transformado neste encontro com Jesus. Então Marcos 5, do 18 ao 20, diz assim, ao entrar Jesus no barco, isso aí após a libertação, suplicava-lhe aquele que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como ele teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Então, queridos irmãos e irmãs, essa é a segunda experiência que eu quero compartilhar de uma pessoa que teve apenas um encontro com Jesus. Não sabia muitas coisas, não foi discipulado, não foi treinado por Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro transformou a sua vida, a ponto de que ele queria seguir. Talvez ele quisesse ser discípulo de Jesus e andar agora, acompanhar e contar onde Jesus fez. O que ele está falando é verdade, aconteceu comigo, ele mudou a minha vida, ele me libertou. Mas Jesus diz, não. Existe um outro chamado para ti, ide, mas anuncia aos teus, a tua casa, na região onde você está. Vai lá e começa anunciando lá como Deus teve compaixão de ti. E anuncia lá tudo quanto o Senhor fez pela tua vida. Então, essa história começa com um homem perigoso, um homem que era evitado pelas pessoas, possuído pelos espíritos malignos, violento, solitário, mas que a hora que ele encontra Jesus, ele é transformado. Termina essa história sendo um homem lúcido, totalmente consciente, bem vestido, comportado e cheio de compaixão por anunciar essa mensagem que transformou a sua vida. E após ele ter esse encontro, ele se torna um missionário. E ele sai a anunciar na região da Decápolis, ou seja, 10 cidades que haviam ali, que o conheciam muito bem e conheciam sua fama de antes. E ali naquela região onde todo mundo conhecia a história, ele anuncia o quanto o poder do reino de Deus pode transformar vidas, contando o seu próprio testemunho. E diz a palavra que as pessoas daquele lugar se admiravam e creram em Jesus, porque viram a obra dele na vida deste homem. Por causa de uma mulher, a região de Samaria conheceu o evangelho de Jesus Cristo. Por causa de um genezareno, a Decápolis conheceu também este anúncio do Evangelho. E a última história que eu quero compartilhar de alguém também que foi impactado por esse encontro com Jesus
e mesmo sem saber de grandes coisas, cumpriu o seu ide, cumpriu aquilo que Jesus vai dizer lá no final, olha, tudo que aconteceu é porque vocês também estejam indo e anunciando esse evangelho. Foi alguém que sim, esse se tornou discípulo de Jesus, que é Levi ou Mateus, o publicano. E se encontra em Lucas capítulo 5, versículo de 27 a 32, que esse também, por ser um texto pequeno, eu quero ler com vocês. Passadas estas coisas saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse, segue-me. Ele levantou e, deixando tudo, seguiu a Jesus. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Levi, aqui, ele é chamado por Jesus, Mateus, né, chamado por Jesus a segui-lo, e ele vai segui-lo. Só que ele é um publicano, ou seja, aquelas pessoas que também não eram de boa fama e não eram de boa simpatia pelos judeus, porque eles trabalhavam para Roma, e muitos enriqueciam de forma ilícita. Não sabemos se Levi tem essa condição como Zaqueu, que a gente conhece a sua história e sabe que ele aproveitava da sua função para enriquecer. Mas, contudo, eram traidores do povo, porque trabalhavam para Roma, cobrando os impostos do seu próprio povo e explorando muitas vezes esse povo. Só que aí o que acontece? Quando Levi ele é chamado por Jesus, né, é como se ele dissesse assim, né, Jesus, tu me chamou e eu vou te seguir, mas eu tenho uma festa agendada lá para minha casa. Eu já tenho uma reunião, uma festinha com os meus amigos que está agendado, né, lá para minha casa. O que eu faço agora? Porque tu me chamaste, agora eu não sei o que eu faço com aquilo que eu já organizei, as pessoas que eu chamei para minha festa. E aí, então, se fosse nós diríamos talvez para ele assim, olha, não, agora tu está com Jesus, agora tu te converteu, pode dizer para os teus amigos assim, ó, está cancelado, agora eu sou de Jesus, não ando mais com vocês. Talvez fosse o que a gente iria dizer hoje para eles. Mas olha, talvez Jesus tenha dito assim, não, mantenha a festa. Você tem uma festa, não tem problema, mas me leva junto para ela, me convida para ir estar junto com os teus amigos, né? E lá a gente vai falar com eles e você vai poder dizer para eles o quão bom é andar comigo, andar com a minha presença. Então perceba que muitas vezes nós como igreja tomamos essa atitude. Nós queremos separar as pessoas dos ambientes onde elas estão, quando o lugar onde nós temos que anunciar o evangelho e pregar é justamente aquele lugar onde as pessoas nos conhecem, onde nós temos os relacionamentos mais fortes e mais íntimos com as pessoas. Não é raro ver pessoas que se convertem abandonando seus velhos amigos, abandonando os lugares que frequentavam, claro que alguns, né, a gente sabe, mas rompendo com os laços de anteriormente, porque agora encontraram Jesus e começam a caminhar somente com a igreja. Mas aí quando começamos a caminhar somente com a igreja, nós estamos nos distanciando do lugar onde Deus quer que nós estejamos anunciando o evangelho e das pessoas que nos conhecem, onde o nosso testemunho será muito mais poderoso do que o testemunho de outras pessoas que elas não conheciam, né? Então, quando nós vemos aqui assim, esse texto de Levi, nos chama esta atenção, porque na maioria das vezes nós queremos arrancar as pessoas dos lugares onde o testemunho do reino de Deus, onde o ID precisa ser ali proclamado, no testemunho pessoal de cada um, onde é mais importante, onde as pessoas vão estar realizando a maior influência através de contarem o que Jesus fez na sua vida. E dentro desses 3 exemplos, então, tanto a mulher samaritana, como o genezareno e como Levi, nós podemos aprender aqui algumas coisas muito importantes, querido irmão, querida irmã, nesse chamado que nós temos hoje, independente de ser pandemia ou não, é o chamado da igreja, meu e chamado seu, proclamar este evangelho. Mas eles proclamaram um evangelho pessoal, o seu encontro pessoal com Jesus. Eles deram o seu testemunho e deram o seu testemunho dentro da sua casa.
deram testemunho dentro dos seus relacionamentos, deram testemunho das pessoas que estavam ao redor deles. E aí, então eu coloco uma pergunta aqui: se os teus amigos, se as pessoas que você convive, de repente chegarem para você e perguntarem por que você vai na igreja, se as pessoas te perguntarem por que você é cristão, por que você é cristã, né? O que você responderia para os teus amigos, para as pessoas que conhecem muito bem você? Estou falando daquelas pessoas que realmente estão mais próximas, que te conhecem, que frequentam a tua casa, os teus vizinhos, aquelas pessoas que não são só de oi, bom dia, boa tarde, mas as pessoas que têm realmente relacionamento com você, mas não são cristãos, que não chegaram ainda a ter esse encontro com Jesus e encontrarem o grande propósito da salvação de Deus em Cristo Jesus. O que você responderia para essas pessoas? O que você falaria para elas que fosse realmente impactante? E eu não estou falando aqui de grandes milagres, mas que você tem tanta certeza, que você está tão convicto e que isso queima dentro do teu coração que você não pode ficar com isso guardado para você. É como se o ID estivesse pulsando dentro de você para falar para essas pessoas por que você é cristão, por que você é cristã, por que você vai na igreja, por que você tem Jesus como realmente o Senhor da tua vida. Então, se alguém te perguntar, eu peço que você reflita nisso. Se alguém muito ligado, próximo a ti que te conhece, te perguntar por que você é cristão, por que você é cristã, como você compartilharia com essa pessoa as coisas que Deus tem feito na tua vida, as coisas que Deus tem realizado, como Ele tem mostrado a compaixão, o amor, a graça, te anunciado a salvação, o perdão dos pecados, como você compartilharia isso com as pessoas mais próximas da tua vida, né? E eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, é bom quando nós aprendemos, lemos a Bíblia, entendemos, fazemos cursos, participamos da escola dominical, de estudos bíblicos, das nossas células, dos nossos grupos, é muito bom. Mas não espere estar cheio de conhecimento para cumprir o ID. Esses 3 exemplos mostram que basta que você seja um genuíno cristão, tenha um encontro com Deus, verdadeiramente com Jesus, você já está habilitado. Se você fez uma escolha por Jesus, né? Não sei os teus motivos, mas se você fez uma escolha por Jesus, você já está habilitado e habilitada a falar de Jesus para as outras pessoas e dizer por que você fez esta escolha. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de Jesus não é um conjunto de doutrinas e regras. O Evangelho do Reino de Deus é uma pessoa, é o próprio Jesus. Não é um conjunto de regras que transforma vidas, mas é o encontro com Jesus. Esse encontro é transformador das vidas. Quantas pessoas hoje, à nossa volta, bem pertinho de nós, dos nossos relacionamentos, talvez se encontrem na situação da mulher samaritana. Uma pessoa que muitas vezes está vivendo um preconceito social, não tem a sua identidade muito bem definida, sofre por falta de carinho, amor, compreensão. Quantas pessoas talvez estejam na situação daquele homem genezareno ali, onde essas pessoas podem ser consideradas perigosas, onde as pessoas se afastam delas, mas são também corações e almas gritando, são doentes, como disse Jesus, clamando pela cura. E Jesus disse, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Só que quantas pessoas estão perto de nós nestas situações, né? E quantas pessoas talvez tenham hábitos diferentes de nós que nós não queremos estar junto delas. Eu já ouvi relatos de cristãos e cristãs que passaram a não frequentar mais as festas da família, muitas vezes, sabe? O aniversário da tia, do tio, porque lá bebem, porque vai ser, então eu não vou mais lá, porque eu sei como vai ser. Mas quem vai anunciar o Evangelho? Quem vai ser a diferença, né? Se não aqueles que eles conhecem bem, né? Então, às vezes, porque nós vemos as pessoas perto de nós com hábitos que são totalmente contrários ao que cremos ou à nossa vida, muitas vezes a nossa tendência como igreja é nos afastarmos. Mas Jesus diz, vão, ide e preguem o Evangelho a toda a criatura. E o maior lugar de influência e poder que você vai ter, que eu vou ter, é justamente naquele lugar onde mais nós somos conhecidos. E aqui então eu digo para você, finalizando a minha palavra, né, que eu tenho entendido uma coisa, eu ainda preciso colocar isso em prática de uma forma mais poderosa
E peço que Deus faça isso na minha vida, mas eu tenho recebido esse entendimento de Deus e isso tem inquietado o meu coração de uma forma muito profunda. O missionário no prédio onde eu moro sou eu. O missionário no condomínio onde eu moro sou eu. O missionário na casa onde eu moro sou eu. E agora, o missionário ou a missionária no teu prédio, na tua casa, no teu condomínio é você. Então, você que é conhecido ali, é ali que Deus está te chamando a você realmente compartilhar a boa nova do Evangelho. Assim como no teu trabalho, na tua faculdade, na escola, no supermercado que você frequenta, na farmácia que você frequenta, os lugares onde eu frequento, eu sou o missionário. Mas onde você frequenta, você é o missionário, você é a missionária que Deus está chamando ali. E eu quero te dizer, já que hoje nós não podemos estar no templo como nós estávamos até o início do ano, todos juntos, nesta alegria, Deus nos jogou para dentro de casa. Deus nos levou para dentro de casa, então eu tenho certeza de uma coisa. Deus quer que a gente olhe para dentro das nossas casas de uma forma diferente. A igreja que nós somos aqui, Deus quer que nós sejamos lá. E eu acredito que essa é a grande mudança que Deus está nos chamando agora nesse tempo de pandemia. Não sermos mais a igreja só do templo, mas sermos a igreja do templo e da casa, do templo e do lugar onde nós estamos, do lugar onde as pessoas nos conhecem. E aí eu digo assim para você, querido irmão, querida irmã, a sua casa é a igreja mais perto do seu vizinho. A minha casa é a igreja mais perto do meu vizinho. E é ali que a gente precisa começar a ser igreja, para que quando a gente voltar aqui para o templo, nós sejamos uma igreja completa. Existe uma história de um missionário que foi para a África e ele foi pregar para uma tribo bem isolada de índios africanos, de africanos, uma tribo bem isolada que não conhecia o Evangelho. E ele aprendeu a língua daquele lugar e ele fez uma série de pregações, 15 pregações em cima de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele traduziu essas pregações para a língua daquela tribo. E aí então, quando fechou 2 semanas que ele estava fazendo aquela série de pregações, numa noite um dos índios daquela tribo, dali foram lá e bateram na tenda dele e disseram, olha, amanhã eu vou viajar para a tribo mais próxima aqui. E ele perguntou, mas o que você vai fazer? Eu vou lá falar desse Jesus que você tem falado aqui para nós. Eu vou lá para anunciar para eles esse Jesus. E aquele missionário, então, na boa intenção, dizendo, poxa, como é que ele vai sair assim? Ele disse, olha, mas e como é que você vai lá anunciar esse evangelho se você só conhece até agora um versículo da Bíblia? Quem sabe você aprenda mais porque você só conhece um versículo da Bíblia. E aí aquele aldeão ali disse para ele, pois é, eu conheço um versículo da Bíblia, mas esse versículo que você me ensinou, eles não conhecem nenhum, então eu preciso ir lá. E eu acredito que essa é a compreensão que nós temos que ter hoje, nesse tempo, queridos irmãos e irmãs. Eu não preciso estar cheio de conhecimento para fazer da minha casa, para fazer da minha vida, um instrumento do ID de Jesus. Aqui no início desse culto, no livro de Isaías 6, o pastor João Felipe esteve trazendo o texto onde Jesus diz, a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje nós estamos dispostos e dispostas a dizer, sim, envia-me a mim, Senhor. Eu entendo o teu ID e a partir de agora eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero fazer algo e fazer algo real, algo prático. Eu não quero ser a igreja só do templo, eu quero ser do templo, mas eu quero ser também da minha casa e do lugar onde eu estou. Então esse é o desafio. Eu quero te convidar a nós termos uma palavra de oração nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, porque eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo veio trazer mudanças, transformações, e veio reavivar aquelas coisas que Deus já havia dado como parte da nossa caminhada e do nosso processo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos agora em Tua presença e diante da Tua palavra. Nós sabemos que uma vez que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não temos mais o direito de escolher, Senhor, para onde nós vamos caminhar. O nosso caminho é o Teu reino, é a Tua palavra.
E o nosso propósito maior se tornou o teu propósito. Não são as nossas coisas, as nossas necessidades, não são os nossos sonhos, a prioridade da qual nós devemos correr atrás. Nós sabemos que todas elas serão abençoadas por Ti no devido tempo, quando nós colocarmos, Senhor, na primazia das nossas vidas o Teu reino e a Tua vontade, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nesse tempo, Senhor, que é um tempo que o mundo está passando por uma grande transformação, nós Te pedimos, transforma-nos também como igreja. Senhor, Tu sabes, eu não quero ser mais o mesmo, Tu tens inquietado o meu coração, mas eu busco em Ti algo que eu ainda preciso, Senhor, para dar um passo além nesta obra, neste chamado, nesta liderança, nesta condução. E agora eu não oro apenas pela minha vida, não oro apenas pela liderança, mas eu oro por toda esta igreja, Senhor. Esta amada igreja que tem sido uma grande bênção em toda a sua história até o dia de hoje. Mas, Senhor, que também precisa ser transformada por Ti, Senhor, para alcançar outras vidas que estão, Senhor, ainda afastados dessa grande mensagem do Teu Evangelho. E essa mensagem, como foi falado aqui, não um conjunto de regras, uma doutrinação de princípios, mas o encontro com uma pessoa, Jesus o Cristo, o vivo que transforma, que veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e que voltará. Aquele que é o único que, pelo poder da Sua palavra, pode transformar as nossas vidas. Então, Pai, neste momento, eu quero apresentar não apenas a minha vida, mas o coração de cada um dos Teus filhos e filhas desta igreja. E pedir que o Senhor nos desperte a olharmos não apenas para dentro do templo e para a igreja que somos, poderosa dentro do templo, mas que possamos, Senhor, entender que todos nós somos chamados e chamadas para sermos a igreja poderosa também dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, no lugar onde Tu nos colocaste e diante das pessoas que estão mais próximas a nós, os nossos amigos, nossos familiares e as pessoas, Senhor Deus, que nos conhecem, por estarmos em contato com elas todos os dias em nossa vida. Portanto, neste momento, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, trata-nos profundamente com Teu Espírito Santo para que possamos cumprir o ID, para que possamos anunciar aquilo que o Senhor tem feito em nós, sabendo, Senhor, que somos chamados e chamadas a nos prepararmos, a conhecermos mais ainda a Tua palavra. Mas, Senhor, que nós não podemos colocar desculpas se hoje nós já nos chamamos de cristãos e cristãs para já agora, com o que temos, nos colocarmos ao trabalho do Teu reino, nos colocarmos à disposição do Teu Evangelho. Oramos neste momento, Pai, pedindo que o Senhor levante uma nova igreja e que essa igreja, Senhor, comece transformada dentro do coração de cada um de nós. Torna-nos poderosos aqui, juntos, Senhor, mas torna-nos também instrumentos poderosos no lugar onde Tu nos colocaste. Uma igreja plena, uma igreja completa e uma igreja relevante para este mundo. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós Te pedimos que a Tua graça e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o amor que Tu revelaste em Cristo Jesus, o Salvador do mundo, e também o poder e a capacitação do Deus Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e sobre nós permaneçam, hoje e sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Pense profundamente nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Aquilo que te decidiu a ser cristão e cristã é o suficiente para você começar a trabalhar nesta hora, em Cristo Jesus. E aí, onde você está. Ore essa semana, coloque a sua vida em oração diante do Senhor nessa semana e peça para que Ele te mostre quem são as pessoas próximas a você, que Ele quer que você fale do seu grande amor para elas. Não se preocupe com o que você vai falar, se preocupe em amar essas pessoas e querer falar para elas. E ore por elas, comece orando por essas pessoas e você vai se surpreender que o Espírito Santo de Deus, mais cedo do que você pensa, vai colocar elas diante de você, te perguntando por que você é cristão ou qual é a igreja que tu vai, e você vai ver ali a resposta do Senhor sobre a sua vida. Vamos ser essa nova igreja para este novo mundo. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana, queridos irmãos e irmãs.
Amém.